conteúdo desse bloco ele é mais fácil de entender se você já tiver feito o cálculo 3, né? Porque em cálculo 3 você já viram o conceito de campo vetorial, né? Então, o campo elétrico é um campo vetorial, né? Uma função, né, que atribui para cada ponto x, y, z um vetor, né? E você já viu o conceito de fluxo, né? O fluxo de um campo vetorial através de uma superfície é uma integral de superfície, né? De E escalar anormal, né, o elemento, né, integrado em cima da superfície. Então, esses dois conceitos são os conceitos centrais que a gente usa para enunciar a lei de Gauss, né? Mais especificamente, só para ilustrar, né, um campo elétrico de uma carga pontual, por exemplo, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Lembrando que x, y, z, né, xi, yj, zk é o vetor r posição e aqui nós temos o r ao cubo. Né, que normalmente no livro a gente usa a notação em termos do vetor r. Né? E o fluxo, né, do campo vai ser simplesmente calcular essa integral de superfície do E, tá certo? Escalar dA, onde o S vai ser sempre uma superfície fechada. Então, no caso aqui de um campo de uma carga pontual, essa superfície roxa, né, é a superfície que eu estou considerando aqui no exemplo, é a superfície S, onde eu vou calcular, através da qual eu vou calcular o fluxo do campo elétrico. Tá? Então, com isso, a lei de Gauss fica mais fácil fica fácil, né, de ser enunciada, se você entender os conceitos, né, de fluxo e campo vetorial. A lei de Gauss é simplesmente o quê? Ela diz o quê? O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é igual à carga envolvida pela superfície, dividido por ε0. Então, para ilustrar, vamos pegar aqui, vamos pegar essa superfície mais escura aqui. O fluxo do campo elétrico através dessa superfície é a carga aqui dentro dividido por ε0, se a carga aqui for mais Q. Aqui, o fluxo através dessa superfície aqui é a carga negativa aqui, no caso aqui é menos Q dividido por ε0. Né? O fluxo através dessa superfície grandona aqui é zero. Por quê? Porque aqui é mais Q e aqui é menos Q. Eu estou assumindo que são o mesmo módulo, tá? O mesmo valor do módulo. Então, o fluxo total é zero. Agora, nota interessante aqui que a lei de Gauss diz o seguinte, o fluxo através dessa superfície aqui, vamos voltar aqui no primeiro exemplo, é igual à carga aqui dentro. Mas essa integral aqui é o campo elétrico total. Então, note que o campo elétrico que a gente está usando para calcular o fluxo através da superfície é o campo gerado por essa carga e por essa carga aqui. Tá certo? Mas resultante, o fluxo resultante, né, o fluxo total, né, de linhas entrando e saindo, é simplesmente a carga lá dentro. Então, atenção, esse E aqui é o E total, e essa carga aqui é simplesmente a carga dentro do S. Tá? Não confundam, imaginando que esse E aqui é somente o campo gerado pelas cargas dentro. Não, esse campo aqui é o E total. Outro detalhe importante é que a lei de Gauss é uma lei. Ela diz como que as linhas de campo elétrico tem que existir, né? Então ela diz o seguinte, assim, para cargas positivas, as linhas saem da carga positiva e em cargas negativas as linhas chegam. Mas elas não podem chegar e sair de qualquer jeito. Por exemplo, o campo elétrico não pode existir dessa forma. Uma carga positiva não pode ter um campo elétrico torto dessa forma. Por quê? Porque a lei de Gauss diz que não pode ser. Se você calcular se um campo desse tipo aqui, o fluxo dessa superfície aqui seria zero, contrariando a lei de Gauss, que diz que o fluxo total através de uma superfície fechada, né, que eu estou desenhando aqui, teria que ser igual a Q dividido por ε0. Então, o campo não pode ser dessa forma. Ou seja, a lei de Gauss é uma lei, ela diz como que o campo vetorial deve existir, como é que deve ser o comportamento dele, como é que deve ser a característica, as propriedades, como é que são as linhas de campo, tá certo? Logo em seguida, vocês vão usar a lei de Gauss para poder determinar o campo elétrico de distribuições simétricas. O que são distribuições simétricas? Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina uma esfera isolante uniformemente carregada. Tá certo? Então, é uma carga Q que eu distribuo no volume, 4πr ao cubo. Estou usando aqui ρ0 só para poder, né, representar esse número aqui, tá? Então, uma esfera isolante uniformemente carregada. A carga está uniformemente distribuída. Então, a gente pode argumentar, usando somente o argumento de simetria, que o campo elétrico, ele só pode estar na direção R chapéu, ou seja, na direção radial, tá certo? E o módulo dele só pode depender da distância do centro. Esse argumento é um argumento mais, né, assim, mais assim, trincado, você tem que refletir um pouco, mas ele diz o seguinte, por ter uma simetria esférica, você pode girar a esfera para lá e para cá, e o campo não pode depender de outra direção, a não ser a R, e o campo não pode depender a não ser da distância ao centro. Então, argumentos puros de simetria nos levam a concluir essa forma para o campo elétrico. E aí, você então usa a lei de Gauss, por exemplo. Deixa eu aplicar a lei de Gauss, eu vou pegar uma superfície esférica, uma superfície esférica, centrada no mesmo centro da esfera, tá certo? De raio R, Rzinho, tá? Então a superfície está aqui em vermelho, tá? O elemento dA,
ele também está na direção radial, o elemento de área, né, que é normal a superfície. Então a lei de Gauss me diz o quê? A integral de E escalar dA nessa superfície em vermelho, e aqui eu estou considerando que o R é maior do que o R da esfera, é igual a carga envolvida dividido pelo ε0. Mas qual que é a carga envolvida nessa superfície vermelha? É a carga total, que no caso aqui é Q. Então eu coloquei Q, dividido pelo ε0. Mas aí vem o detalhe que diz assim, tanto o campo elétrico como o dA, ambos são na direção radial. Então, E escalar dA é simplesmente módulo de E vezes dA vezes cosseno de zero. Ou seja, transformei esse produto escalar, né, nesse produto do módulo de E vezes o dA. Mas aí o E, ele é constante. Dado um raio, ele é constante. Então, se eu integrar ao longo desse raio aqui da minha superfície esférica, o campo elétrico é constante, ou seja, ele sai da integral, esse E sai da integral. E aí vai sobrar somente a integral de dA, que é o quê? É a área da superfície. Eu estou olhando a superfície vermelha aqui, a área dela é 4πr². Portanto, eu isolo o E, substituo ele aqui em cima e chego que o campo elétrico fora é 1 sobre 4πε0, Q dividido por r² na direção R chapéu. Tá certo? E dentro da esfera? Bem, dentro da esfera, essa superfície aqui, ela está aqui dentro, correto? Não vou desenhar aqui não para não ficar confuso, mas ela está aqui dentro. Então a lei de Gauss me diz o quê? O fluxo através da superfície é igual ao quê? A carga envolvida. Mas qual que é a carga envolvida aqui dentro, né? De uma superfície aqui dentro? Ué, é a densidade vezes o volume dessa minha superfície, que no caso aqui é 4πr². Então eu vou colocar aqui só para aqui, ó. É como se eu estivesse agora considerando aqui, ó, uma superfície aqui dentro. Então, a carga aqui dentro é a densidade ρ0, né, vezes o volume, que é 4πr². Usando os mesmos argumentos, né, transformando, né, analisando o produto E escalar dA, o E sai para fora, e aí cancelando os termos, o campo dentro da esfera isolante é ρ0, que é essa densidade aqui, vezes R, ε0, esse R chapéu, ou seja, o campo cresce linearmente dentro e decai com R² lá de fora. Então vocês vão estudar várias distribuições simétricas, né? E as principais distribuições simétricas que vocês vão estudar, deixa eu colocar aqui para vocês vão estudar distribuições com simetria esférica, então assim, uma carga, uma esfera condutora, uma esfera isolante. Vocês vão estudar simetria cilíndrica, ou seja, uma linha de cargas com densidade uniforme. Vocês vão estudar também um plano com uma densidade sigma de cargas, tá certo? Então, cada um desses casos aqui tem uma simetria, vocês vão descobrir como é que para onde que aponta o campo elétrico por simetria, vão escolher superfícies gaussianas apropriadas, por exemplo, aqui vai ser sempre uma esfera, tá certo? Uma superfície esférica. Aqui vai ser uma superfície cilíndrica, tá certo? E aqui pode ser uma superfície, por exemplo, que atravessa o campo aqui, a placa, tá? Uma superfície com placas paralelas. Então, vocês vão ter que descobrir a superfície adequada e fazer o mesmo tipo de conta, tá? Em seguida, tá certo? E por último, vocês vão aplicar a lei de Gauss para aprender algumas coisinhas sobre condutores. Então, aqui tem dois resultados importantes. O primeiro deles, o campo elétrico no interior dos condutores é nulo, tá certo? Se o condutor tiver equilíbrio eletrostático, tá? Vou corrigir aqui, né? Condutores em equilíbrio, tá? É eletrostático. E as cargas livres, vocês vão ver que elas vão ter que ficar na superfície do condutor, né? Como é que vocês mostram isso? Vocês vão pegar uma superfície S e aplicar a lei de Gauss, tá certo? E vão concluir que o campo é nulo. Outro resultado importante para condutores é que o campo elétrico na superfície do condutor em equilíbrio, ele é perpendicular à superfície. Como é que vocês vão fazer isso? Pegar uma superfície, né, gaussiana, colocar aqui na beirada aqui da superfície e fazer uma continha. Ou seja, vocês vão tirar uma série de resultados sobre condutores e a partir daí vocês vão estudar casos, por exemplo, imagina um condutor com uma carga Q distribuída. Aí vocês vão dizer, como é que é o campo elétrico lá dentro? É zero, tá? Mas e se esse condutor tiver um buraco? Como é que fica a distribuição de cargas? Vocês vão concluir. E se eu botar uma cargazinha dentro do condutor, na parte, né, vazia, o que acontece? Tudo isso vocês vão estudar nesse capítulo, ok?